Olá, eu sou a Evelyn Medeiros, sou chefe confeiteira e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está magnífico porque nós trouxemos aqui uma fera que domina muito todas as artes. Joy Hernandes, muito bom te rever aqui, tá? Muito obrigada. Sempre, com muita admiração acompanhamos o seu trabalho. Bom? Olha, eu que agradeço, Kendi, o convite. É uma honra estar aqui na TV Relacionamento, nesse programa que só tem top, né? Eu sei que só tem convidado top. É muito bom estar aqui mesmo. Muito obrigada pelo convite. Já conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, né? Vamos falar da sua trajetória profissional. Agora, minha curiosidade, entre as áreas de humanas, exatas, biológicas, você escolheu de humanas. Você gosta de gente, é isso? Olha, a minha trajetória tem um mix, Vamos mix falar. de Joy, que tem muita coisa para contar aí para essa galera. Porque, na verdade, eu sou paulistana, nasci no bairro histórico de Ipiranga, Bacana, pertinho ali da onde, museu lá, tá? da onde tem o museu até hoje. E lá onde foi o Grito de Ipiranga? Grito de Ipiranga, exatamente. Eu nasci ali próximo mesmo, no bairro. Então, assim, né, para mim é maravilhoso, né, Ipiranga, porque é um ponto histórico conhecido no Brasil inteiro, né? Verdade. E fui crescendo ali naquelas ruas todas também com nomes históricos, né? Rua do Fico e Rua do Grito, e assim foi. É verdade. Ingressei assim numa primeira faculdade, na verdade, porque foi na época daquele estouro da informática. Então, aquela coisa toda, aquela loucura mesmo, vamos para a informática é que dá dinheiro. E ingressei e fiz a primeira formação em processamento de dados. Dados, perfeito, que bom. Sou formada tecnóloga em processamento de dados. Ok. Até encarei essa área. Fui trabalhar no Banco Francês e Brasileiro, lá no Morumbi, que era um banco que foi a primeira oportunidade nessa área de informática. Eu trabalhei dentro do departamento, né, da tecnologia. E ali a gente atendia todos os bancos, inclusive todas as agências, né, com recursos pela tecnologia. Só que aí o banco foi vendido para outra instituição e aí eu segui essa área e fui me aprimorar em ciências da computação. Sou cientista da computação. Bacana, parabéns. Que é assim, uma área muito detalhada, muito exata, muito tem cálculo. mesmo, é verdade. Mas assim, eu embarquei nessa era da informática realmente porque eu apostei no fato de que a remuneração é muito boa. Porque quando eu entrei no banco, eu entrei como estagiária. Eu ganhava, às vezes, 5, 6 vezes mais do que pessoas que trabalhavam numa área, por exemplo, administrativa. Sim, perfeito. Então, eu não posso negar que era realmente muito bem remunerado. Só que assim, a satisfação profissional não estava na informática, né? Porque, na verdade, o meu pai, que me incentivou muito na época, ele tinha uma indústria, a indústria chamava Mundial Tintas, e essa indústria, né, desde criança até uns 20 e poucos anos, essa indústria se manteve. Então, ele me incentivou para que eu pudesse informatizar a empresa dele, que era tudo no papel. E era de confiança. Então, precisava alguém, porque tudo era novo, tudo era muito novo, os profissionais eram recentes nessa área. Mas aí eu conversei com ele e realmente falei que tudo que eu podia fazer pela empresa eu fiz, mas que eu tinha que seguir o que eu gostava. E eu gosto muito de desenho, desde criança eu desenho anatomia, Então, eu faço artístico mesmo? desenho artístico. Desenho mais sério mesmo? Ou você fez caricatura também? Não, eu fiz algumas caricaturas, mas no curso que eu fiz tinha muito o formato mesmo do rosto, né, anatomia real. E eu sempre gostei. Até hoje eu tenho vários desenhos, uma pasta lá enorme de muitos desenhos, no guache também, na tela, né, no óleo sobre tela, a Nouveau, várias técnicas eu fiz. Também fazia muitas coisas com bordados, então eu posso considerar que eu sou artesã, porque eu fiz muito e vendia muita coisa, gente. Eu vendia muito artesanato, no gesso, na cerâmica,
na madeira. Então, várias técnicas e me aprimorava cada vez mais, porque a arte sempre esteve comigo. Que bacana. Você chegou a fazer história em quadrinhos, Ana? Eu fiz uma vez só uma história em quadrinho para o curso. Que legal. Que era dos Sonrisais. Então Sim. eu inventei que os Sonrisais era um casalzinho que passeava, então, mas foi uma HQ muito rápida, né? HQ, história em quadrinho, para quem não entende a sigla, mas foi uma coisa muito rápida mesmo para a conclusão do curso. Mas assim, a arte nasceu assim comigo. Tudo que era relacionado à arte, eu sempre gostei. E eu acho que é por isso que hoje eu estou na arte da comunicação, né? Mas essa trajetória toda levou muito tempo e o que eu gostaria mesmo de fazer na época era publicidade. Hoje tem várias vertentes dentro dessa área de comunicação social, né? Verdade. Mas a publicidade me atraía demais, demais, demais. Eu acho que já estava caminhando ali, né? Para a comunicação em si. E quando eu resolvi fazer mais uma faculdade, aí eu fui para design, na verdade, porque eu falei, design. Chama design digital? Design gráfico, mas que tinha também muitas matérias relacionadas a design de interiores. Okay. Porque a decoração também é uma arte que eu gosto muito, que é a arte de decorar. E decorar ambientes, decorar lugares. E eu comecei a trabalhar, inclusive, nos eventos, nas feiras de vendas. Aí eu comecei a ingressar. Por que eu não segui design? Por que eu segui como profissão? Pelo mesmo motivo que eu tinha ido para a informática, Kendi. Alguma coisa te chamava ainda? Não, na verdade, o design era a minha paixão. Eu fiz aquela faculdade assim, né, vibrando. Mas você vai para o lado financeiro ou você vai para o lado do seu emocional, do seu coração? Na época, como eu me encantei com eventos, eu me dediquei a eventos e eu vi que aquilo eu podia expandir muita coisa, que era uma área ampla, um leque. Cada vez mais a criatividade, né? Nossa, aí eu falei, não, eu terminei a faculdade, mas eu falei, não, eu vou seguir em eventos, por quê? Porque, às vezes, um fim de semana trabalhado era o que eu ganharia num estágio o mês inteiro como designer. Você tem que estagiar para depois você ser efetivado na empresa. Aí, mais uma vez, eu falei, não, eu vou pelo lado financeiro, não porque o dinheiro eu ponho em primeiro lugar, mas porque, assim, se você quer conquistar coisas, você tem que ter o dinheiro. E, na época, eu queria conquistar viagens, minha casa, meu carro, né? Melhorar o de carro, porque eu já tinha um. Então você tem que ir na razão, não na emoção. Exato. E eu acabei indo pela razão e segui. Só que acontece que agora eu fiz 25 anos nessa área de eventos, nessa experiência toda que eu tenho. Que legal. Eu acho que Deus tinha um propósito para eu seguir isso. Certo. Eu acho que tudo na vida tem a mão de Deus, tem um propósito. E aí eu fui seguindo. Me embreiei em vários eventos, fiz APAS, pode falar os nomes? Pode, ter problema. FEICOM, APAS, Casa dos Portugueses, Sebrae, eu fiz as melhores feiras que tem no mercado, Beauty Fair, todas. Comecei como recepcionista de stand mesmo, de distribuir folhetos e tudo mais, e depois fui evoluindo. Aí eu estava na triagem, cadastro, credenciamento, e comecei porque você tem que buscar o melhor, né? Exatamente. Crescimento. Não adianta você estagnar. Eu sempre busquei o crescimento. E aí, nesse crescimento, eu comecei aqui, ali. Eu sempre converso, me relaciono muito com as pessoas e consegui ir para dentro de uma agência. Ok. E essa agência prestava serviço para a Natura e a grande empresa. Fiquei 4 anos prestando serviço para essa agência que prestava serviço para a Natura. Aí foi que eu decolei. Porque eu aprendi tudo internamente, como que é o backstage, né? Os bastidores. Como você tinha um mega cliente, tudo de melhor, né? Tudo. Não é nada meia boca, tudo. Desde certinho. Como formalizar. Planejamento. Para trazer as consultoras, porque os eventos eram baseados nas premiações das consultoras e gerentes, lá da Amazônia, aquele caminho todo, você fechar hotel, fechar o translado, fechar a alimentação, tudo para elas, até a execução mesmo. Nós íamos para hotéis,
para poder recepcionar essa mulherada toda e fazer também os eventos de coquetéis, A e B. Aí eu me aprimorei mesmo em A e B. A e B, alimentos e bebidas. Então, todos os coquetéis, jantares, café da manhã, coffee break, welcome drinks, tudo era comigo. Que aí eles apostaram nisso, viram que eu tinha essa prática e facilidade para lidar com isso. Então, hoje eu posso dizer que eu domino essa área de A e B em eventos. Né? E caí também para os eventos sociais, que são os casamentos, debutantes, as bodas, aniversários, que aí é um lado mais emoção, né? Está lidando com o sonho do outro. Isso, exatamente. Porque no corporativo... Com a alma, né? Com a alma, porque no corporativo você não pode errar, não é que você possa errar. Mas é algo mais assim, digamos, frio, não precisa de impacto. É o cronograma que tem que estar certo, tudo que for contratado tem que estar lá, o nível de satisfação das pessoas tem que estar lá. Exatamente. Não pode faltar bebida, não sei o que lá. É um procedimento, né? É só seguir regras. Regras, isso, perfeito. O social não. Uma pessoa vai casar, mesmo que ela case a segunda vez, porque algumas pessoas falam, e a segunda vez? É aquele coração dela, é a emoção, exatamente, é a alma, é o momento. Então você não pode falhar. E a debutante, os 15 anos nunca mais vão voltar. Então tem que ser tudo com excelência. Então eu posso dizer... Inclusive o seguinte, contratou fotografia, a pessoa tem que estar antes lá. Não tem aquele negócio de chegou 10 minutos depois que a noiva casou. Não existe isso, né? Não, a nossa equipe, sempre, porque hoje eu ainda tenho a minha produtora em eventos, né? E a equipe, nossa, se o casamento é às 7, 1h da tarde, estamos lá no buffet, prestando essa assessoria toda, porque eu também me aprimorei. Eu também já fui garçonete, eu fui recepcionista, para chegar no nível que eu estou. Aí eu parti para staff, né, ajudante de assessora, para hoje eu sou assessora. Perfeito. Né? E é uma coisa muito importante, porque o pessoal pode não entender, mas um local grande, de repente é o seguinte, você vai servir lá, sei lá, colocar os alimentos. Pô, se o ar-condicionado não estiver ligado, esquece aquele calorzão lá, pode ser. Contar bem, que eu nunca vou esquecer, você está falando. Eu nunca limitei o sonho das pessoas. Então, se o casalzinho chegava ali e falava, olha, 50 pessoas faço, 500, 1000 faço. Porque eu fiz até também formatura da aeronáutica, né, dos cadetes. Que lindo, 800 pessoas no salão. Mas eu vou contar um perrengue social e um perrengue corporativo, que eu acho que o pessoal vai gostar de saber, né? O perrengue social. Eu estava na igreja assessorando a noiva e o noivo, eles entraram, foram para o altar. Depois, na saída, um pouquinho antes deles saírem, me ligam do salão de festa próximo à igreja. Olha, chegou um bolo aqui. Eu falei, lógico, tem que chegar o bolo, né? Estava encomendado e tal para chegar, só que era um presente dos primos dos noivos. Aí o garçom falou, não, dona Joy. Na verdade, chegou o bolo aqui, a gente usava de colocar. Falei, gente, coloca geladeira, freezer, né? Vocês estão acostumados com isso? Não, a senhora não está entendendo. O bolo é gigante. Eu falei, como assim gigante? O bolo é gigante. Ou seja, eu falei, então, só um instante, eu tô indo aí, segura aí. Falei com o segurança que estava comigo, falei, olha, você deixa os noivos sair, você segura aqui, porque eu vou ver o que está acontecendo. Eu cheguei simplesmente no salão e realmente o bolo, gente, era de 10 quilos. Então, é mais ou menos como daqui até o quente aqui. Então, você imagina esse tamanho de bolo no meio do salão. Como que eu ia fazer? Era o bolo de corte, que o fake estava lá bonitinho. Bolo de corte, quente. O que a gente fez? Como a gente tem que improvisar, a gente tem que ajeitar tudo, pedi para os garçons cortarem em 6 pedaços, distribuímos, colocamos todos lá na modo que dava para geladeira e freezer e salvamos o casamento. Então foi um perrengue. E um segundo que eu nunca vou esquecer foi na Casa dos Portugueses. Na feira, e o dono do stand me contratou para poder atender os clientes. Este é o corporativo, numa feira, Casa dos Portugueses, e simplesmente ele falou para mim, ele virou e fez assim, então, pode deixar que os comes e bebes do coquetel para servir é comigo. Eu falei, você tem certeza? Porque eu estou contratada, eu faço tudo, não tem problema.
Não, pode deixar, minha esposa já vai providenciar. Eu, ai meu Deus, eu já fiquei apavorada. E quando o cliente entrega e pede as coisas, a gente já sabe como lidar. Sim. Mas, enfim, deixei a critério. Cheguei no dia, estava lá no AMB. Para quem já foi no AMB, sabe que ali é 50 graus, né? Sim. Não tem ar-condicionado, tudo longe. Você precisa, não tem O que na hora. aconteceu? Candy do céu. Bebida sem gelo. Chegou lá, bebida sem gelo, salgado não tinha de esquentar. Como que ia servir os... Olha, gente, era tudo cliente internacional. Estavam vindo de Portugal, Estados Unidos, China, todos os lugares. E eu, meu Deus do céu, cheguei pro dono lá, aí não lembro o nome dele, senhor, e assim. Ai, eu não posso fazer nada aqui. Eu falei, então, o senhor devia deixar comigo, né? Aí eu falei, pode deixar que eu resolvo a situação. Cheguei no primeiro stand que tinha um bartender, como que vocês conseguem o gelo para colocar aí no freezer de vocês? Ah, é o telefone e tal, já liguei. O senhor pode entregar uma pessoa que entregava dentro, olha que sorte, dentro do AMB. Você pode entregar assim. Consegui livrar a parte quente dos refrigerantes. Certo. E mesmo assim demora um pouquinho mais para gelar aquilo. Não, e ele demorou para chegar, mas a gente certo. Segurou a onda. E tem que contornar, não tem jeito. E aí, como que eu faço? Com os salgados, pronto. Fui até um stand que tinha um micro-ondas, pedi para deixar esquentar. E aí a gente fez aquela parceria boa e salvei a situação, porque senão eu ia perder cliente por conta de um coquetel mal servido. Então, esse foi 2 perrengues. Mas nessa trajetória de eventos, gente, olha, 25 anos foram passando. 6 anos para cá, eu estava estagnada. E como eu não consigo ficar estagnada... Porque na pandemia você sofreu também. Sim, mas antes da pandemia, eu falei, o que eu vou fazer para minha agência movimentar? Porque uma produtora sem movimento, você acaba ficando na mesmice. E eu não consigo ficar na mesmice. O que eu fiz? Eu inventei o Show das Noivas. O Show das Noivas que eu comecei há 8 anos atrás. Fiquei 2 anos com o Show das Noivas. Foi um evento criado, eu e minha mãe criamos esse evento, sentadas na sala, para que a gente pudesse atender pessoas que vinham buscar a gente que não tinham assim, uma condição muito favorável para se casar, sim, mas queriam ter o sonho de casar, as mulheres, e me procuravam, aí tudo tem um custo. E eu bolei o Show das Noivas em que eu vendia, gente, simplesmente eu vendia vestidos arrebatados das melhores lojas de aluguel que tem em São Paulo, Nova Noiva, entre outros, por R$1.000 em 10 vezes. Ok, tá. E você não alugava um vestido por menos de R$2.500, aquele tipo de vestido, mais simplesinho, aluguel. Sim. Eu vendia. Inventei o Show das Noivas, fiz vários parceiros e começava a fazer sazonais e itinerante. Tá, parceiros de flores, decoração, de flor, tudo, né? Tudo, decoração bem casado, o sapato, o buquê, tudo que você imaginar, os docinhos finos, fotofilmagem, tudo. E esse evento me projetou ao reconhecimento profissional, foi o primeiro prêmio que eu recebi, foi por esse evento que eu fiz. Porque eu estava ali para ver o lado humano das meninas que queriam se casar. Como empresária de destaque, consegui o primeiro prêmio. E aí começou, eu fui parar em Minas Gerais, Belo Horizonte, em Contagem, fiz o evento lá também. Para Fiat? Não, foi para um buffet que me chamou. Tá. E aí o buffet me chamou para eu fazer esse evento, Show das Noivas, que é um evento até registrado e tudo mais, porque tudo que eu faço eu registro, né? E é um evento que assim, me projetou mesmo, depois eu ganhei o Coração de Ouro, né, pela Corte Brasileira de Letras, que eu sou hoje embaixadora da paz, pelo Gabriel Dias, né? Sim. O nosso príncipe Gabriel Dias, e me projetou Coração de Ouro, Mulher de Ouro, reconhecimentos profissionais, tudo que você imaginar. E também desencadeou de um jeito esse evento, Show das Noivas, que aí eu fui convidada para dar entrevista nas rádios, nas emissoras de TV, para apresentar o que seria o Show das Noivas. O que é o Show das Noivas? Sim. Então eu fui convidada. E eu fui convidada para a NGT, para várias emissoras, eu não vou lembrar todas. Fui convidada para apresentar o desfile daqueles vestidos que eu tinha, essa parceria e tinha todo esse glamour do casamento, né? Fui para um
um desses convites foi para o Mulher Moderna, para a nossa saudosa Marilda Santos, Sim. que era apresentadora, e ela, ao término do primeira apresentação que eu fiz no programa dela, ela falou: quero falar com você, mas traz de novo para a gente conversar, e traz de novo esse desfile, que foi o primeiro desfile de noivas que ela teve no programa dela, foi o meu. Que bacana. Levei a segunda vez. Na segunda vez ela me chamou para conversar, só tenho a agradecer a ela, que Deus a tenha, mas assim, eu tenho muita gratidão por ela. Ela me convidou para fazer parte do programa Mulher Moderna. E num bloco ali para eu poder falar tudo sobre eventos. Ela falou: você domina muito essa área, você tem que falar isso, e o meu programa nunca teve algo direcionado a esse tipo de ramo de atividade e tal. E é um mundo, né? Sim. Eventos é um mundo maravilhoso, é incrível eventos. E ele é de sonhos, né? De sonhos, e tudo acontece, né? Sim. Você pode fazer de tudo um pouco. Aí eu pensei, mas eu estava indo para a Itália. Eu falei: meu Deus, eu estou com viagem marcada para a Itália, e ela me fez esse convite. E ela falou que tinha um prazo para eu responder. Eu falei: ai meu Deus, agora fiquei em mato sem cachorro, né? Entre a cruz e a espada. Eu não podia anular minha viagem dos sonhos. Eu levei anos para ter essa conquista. E eu ia ficar um mês na Itália. Fiquei um mês na Itália. Aí eu cheguei, conversei com ela e falei: eu tenho uma ideia. Eu aceito sua proposta, mas eu vou ter que lançar meu programa e te mando matéria da Itália. E vejo como que são as festas lá. E te mando. Ela aceitou. Que bacana. Ela falou: perfeito, pode fazer isso. E aí estou eu lá, né, fazendo matéria no meio do Coliseu, no meio dos castelos em Milão, naqueles lugares lindos, encantadores, né, que Itália para mim foi o país mais lindo que eu já visitei. E quero voltar ainda. Sim. Aí eu fiz matérias lá. Então no Coliseu eu falei como que era, porque eu pesquisei, como que seria uma festa de debutante na Itália, né, em Roma. Aí assim foi, por quase 30 cidades que eu viajei, que eu passei, eu fui falando do local. E fui falando das festas do local. Quase que uma cidade por dia, assim. Foram quase 30 dias, era praticamente isso, né? A gente desce em Milão, um avião, depois vai descendo de ônibus e desce a volta, né? Então, assim, ela aceitou, topou, eu consegui enviar para ela, com essa modernidade que a gente tem hoje, a facilidade. Exatamente. Um celular ou um notebook, você envia para onde você quiser, qualquer coisa. Enviei, e aí editaram, eu coloquei o nome porque ela me permitiu, virou programa estilo, Walker, estilo Festas com Joia Hernandes. E começou a ficar muito pequeno o espaço para mim dentro do programa dela. E aí, uma boa conversa, eu comecei a expandir também dos amigos da mídia, que eu conheci muitas pessoas na área da comunicação. Você tem que expandir, tem que expandir, tem que expandir. Aí hoje, 6 anos, né? 6 anos atrás, hoje, comecei com a Mulher Moderna, mas hoje é esse programa estilo Festas com Joia Hernandes. Foi assim que eu vim parar nesse mundo maravilhoso aí da TV, que hoje passa em todos os vários lugares também. Nossa, você seguiu os seus instintos, Joia. É por isso que eu acho que sim. Então eu vim para a arte da TV, da comunicação, e acabei usando tudo desse conhecimento amplo de eventos para falar dentro do meu programa, né? E aí veio várias pessoas, conheci várias pessoas, fiz amizades grandiosas, né? Sim. Você sabe que nesse mundo você tem que ter boas amizades, né? Verdade. Para seguir, que não é fácil. Então, até, olha, parabéns por você estar firme e forte, viu? Que Deus te abençoe, abençoe o programa, a TV, a equipe, porque não é fácil essa luta, né, Kendi? Verdade. De chegar nesse patamar aí da gente poder estar dando essa continuidade depois da pandemia. Ainda bem que se deu essa guinada, porque se você tivesse ainda na parte de programação da empresa, a gente nunca ia te conhecer. Tá? Não, você vê, exatamente. Você falou da pandemia, a pandemia eu continuei gravando, só que aí eu tive que me reinventar. Exato. Tive que gravar com o meu celular. Sim, perfeito. E foi muita dificuldade, viu? Não é fácil, parabéns para os editores, para os cinegrafistas, porque olha, não é fácil. E eu tive que fazer aquelas lives e fazer aquelas coisas todas para poder enviar para as emissoras, né? E porque o meu trabalho vai para várias emissoras do programa, mas foi muita dificuldade mesmo, até poder voltar para a rua e voltar a gravar em estúdio, que é o que a gente gosta. Perfeito. Ô, Joia, nós estamos aí nos instantes finais, tá?
Eu queria que você deixasse seus contatos para eles, deixar escrito aqui. Eu vou deixar meus contatos, não deu tempo de falar sobre o projeto que nasceu também na pandemia, Mulheres de Gravata. Mas aí eu explico numa outra oportunidade. Isso, né? perfeito. E vou deixar aqui, o meu Instagram é @joyhernandes, com Z, apresentadora, Facebook Joy Hernandes Apresentadora, e o Instagram do projeto é @mulheresdegravata_, que é contra a violência doméstica, entre outras vertentes aí. Estou apoiando a mulherada que teve uma dolorosa separação, divórcio, sofre com isso, e eu estou aqui para apoiar um projeto lindo na Câmara Municipal de São Paulo. Perfeito. Sucesso sempre. Você também. Bem-vindo, tá? Obrigada, Deus abençoe aí, viu? Então, internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica Joy Hernandes, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima. Até lá.